E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesta aula de História do Brasil, nós vamos trabalhar com o governo de Emílio Garrastazu Médici. Vamos dar uma introdução. Quando Médici assume o poder, pessoal? Ele assume efetivamente no dia 30 de outubro de 1969. Então esta aí é a data que Médici assume, no ano de 69. E o panorama geral, como que estava o país? Foi, como diz o Eduardo Bueno na sua descrição do governo Médici, que foi um governo, um dos períodos mais esquizofrênicos na vida da nação. Eu gosto dos termos que ele utiliza, né? Olha que termo bacana para esse panorama. Foi um período esquizofrênico na vida da nação. Cabe aí numa redação, né? Muito bem. Oficialmente tudo ia às mil maravilhas. O Brasil era um país grande que ninguém segurava. O país que vai para frente. Enquanto isso, nos porões da ditadura havia tortura, repressão, morte. Essa questão de tortura, repressão e morte cabe aí numa questão de FUVEST, porque a FUVEST ela perguntou numa questão discursiva para você caracterizar esse período da história do Brasil sob o ponto de vista político e sob, né, o viés ideológico. No quesito político, você poderia caracterizar que foi um período notadamente marcado por torturas, desaparecimentos, mortes, repressões, certo? Além da legislação de exceção, entre outras características. Então isso aqui são caracteres que caracterizam o período aí da ditadura, tá? O próprio Médici acabou se tornando o melhor intérprete dessa incongruência. Por que ele fala incongruência? Ora, de um lado é o país que vai pra frente, é o país grande que ninguém segura, e por outro lado, nos porões da ditadura, gente morrendo, gente sendo torturada, né? E que incongruência, que paradoxo é esse, né? Então, ele mesmo era o melhor intérprete quando ele dizia assim, ele afirmava, gente, eu sei disso, ele falava, né? O Brasil vai bem, mas o povo vai mal, né? Isso é um trecho da fala do próprio Emílio Garrastazu Médici. E tanto que todos os livros, apostilas, chamam que foram os anos de chumbo, né? E aí você tem o período do auge da ditadura. Então, o auge da repressão foi o período em que o poder ditatorial e a violência repressiva do governo chegaram ao seu auge. Com a suspensão dos direitos fundamentais do cidadão, vocês estudam isso aqui, quem for fazer concurso na parte de direito constitucional, estuda isso aí, tá, pessoal? Os direitos fundamentais do cidadão. Qualquer um que se pronunciasse contra o governo podia ser perseguido politicamente, poderia ainda, pessoal, ser demitido do emprego ou até mesmo preso. Então, se você não quisesse ter se você não quisesse ser perseguido politicamente, não quisesse ser demitido ou ainda ser preso, você não poderia se pronunciar contra o governo, porque era o auge da repressão. Real, né? O governo militar procurou esconder da população o combate violento que moveu contra grupos sociais de diversas tendências políticas que se opunham à ditadura. É claro que naquele bojo nós tínhamos liberais, nós tínhamos socialistas, comunistas, que eram grupos que apresentavam diversas, como diz aqui o texto, tendências políticas. Com a censura da imprensa, outra característica que cabe numa prova de redação da FUVEST, você colocar isso aí, a censura da imprensa. Então, com a censura da imprensa, grande parte da população não ficou sabendo o que acontecia nos porões dos órgãos de segurança pública,
e em outros locais para onde eram levados os presos políticos. Então, a comunicação ficou assaz, deveras limitada, por conta dessa censura da imprensa, esse combate violento. Aí, ó, as figuras interessantes, né? A musiquinha famosa, né? 90 milhões em ação. Eu não sei cantar, pessoal. Eu não sei cantar, então acho melhor não forçar a barra aqui. Mas essa música aqui, ó, é interessante, tá? 90 milhões em ação, pra frente, Brasil do meu coração. Todos juntos vamos. Pra frente, Brasil. Salve a seleção. De repente, é aquela corrente pra frente. Parece que todo o Brasil deu a mão. Olha isso aqui é cara de Enem, pessoal. Pode cair um trecho disso aqui, pedir para você fazer uma interdisciplinaridade aí e tal, né? Interpretar essa questão. Parece que todo o Brasil deu a mão. Ou seja, aí transparece aquela ideia de cooperação que justamente o governo procurava, almejava, buscava essa cooperação entre os cidadãos brasileiros de forma que pudesse a situação catastrófica ser encobrida, né? Ser encoberta, ser mascarada. Enfim, tudo em um só coração. Todos juntos vamos pra frente, Brasil. Brasil, salve a seleção. Tá? Com isso, o presidente mais violento do período militar também se tornou mais popular. Vocês percebem essa situação discrepante, uma situação de controvérsias, né? É um dilema verdadeiramente, um paradoxo, né? Porque ao mesmo tempo foi o mais violento, foi o mais popular por causa disso, por conta disso daí tudo, do tricampeonato aí de 1970, tá? A grande maioria da população estava enfeitiçada pela vitória do escrete brasileiro, a seleção do Canarinho, e pelo milagre econômico porque passava o país. Milagre econômico. Na tentativa de aquecer o mercado, isso é um termo de economia, né? Aquecer o mercado sem aumentar a inflação, era o que Delfim Neto, que era lá o ministro na época, né? Junto com outro ministro, que era o Hélio Beltrão, eles procuravam, eles desejavam justamente isso daí, retomar o crescimento sem, contudo, aumentar a inflação. E diante dessa situação, Delfim Neto, para tal desiderato, ele recorreu à ampliação da linha de crédito bancário, LCB, que nós já vimos também incansavelmente na gestão anterior do governo de Arthur da Costa e Silva, né, de 67 até 69, que vai ter essa linha de crédito bancário, que foi uma das medidas econômicas tomadas lá no governo anterior. Uma vez que o próprio milagre econômico enceta-se, principia-se no governo anterior, tá? Então, Delfim Neto, aquele senhor rechonchudo, carismático, de óculos, intelectual, recorre à ampliação da linha de crédito bancário ao setor privado. Muito bem. Essa política surtiu efeitos rápidos. O PIB apresentou índices de crescimento entre 10% e 11,2%, isso é incontestável. Foi assim que teve início o milagre econômico. O Brasil tornou-se conhecido pelas grandes obras públicas, Ponte Rio-Niterói, Hidrelétrica de Itaipu, Rodovia Transamazônica, a famosa Rodovia Transamazônica, a famosa Ponte Rio-Niterói, a Hidrelétrica de Itaipu. Quando vocês estudam Geografia do Paraná, vocês falam da Hidrelétrica de Itaipu, foi aqui no regime militar, a gente sabe, mas especificamente em qual governo? O governo de Médici, tá? O governo federal e os governadores de estado não mediram esforços para a viabilização dos projetos faraônicos. Os livros trazem esse termo, projetos faraônicos, porque, né, eram muitos gastos, era muito dispêndio. Então, só que tudo isso, então perceba como que esse presidente ele era sagaz, né? Ao mesmo tempo que ele
passava a mão com projetos faraônicos, Transamazônica, rodovia Transamazônica, Ponte Rio-Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, o tricampeonato para o engrandecimento da nação, para criar uma ilusão, uma sensação de ufanismo. E aí, enquanto isso, os artistas políticos, intelectuais, professores, estudantes, advogados, jornalistas, religiosos, todo mundo ali estavam sendo segregados, estavam sendo torturados porque não poderiam expor o seu ponto de vista. Ou seja, a censura, havia um combate violento a esse grupo de pessoas de diversas tendências políticas, e também a censura violenta de modo a inviabilizar o processo comunicativo, de forma que as pessoas não soubessem o que estava de fato efetivamente acontecendo na sociedade brasileira, certo? Então veja aí que situação periclitante, tá? Muito bem. A economia internacional foi favorável à política do milagre econômico brasileiro, lógico, né? Parte do capital mundial excedente foi canalizado para o Brasil por meio de empréstimos que fizeram a dívida externa brasileira bater na casa dos 10 bilhões entre os anos de 67 e 72. Se você for ver na videoaula passada do governo Costa e Silva, lá tem a fonte lá do Banco Central que mostra, se eu não me engano, as dívidas. No caso, o Brasil contrai uma dívida externa na casa dos 10 bilhões, cara, 10 bilhões entre os anos de 67 e 72. Ou seja, pega um pouquinho do governo Costa e Silva, pega, né, o governo Costa e Silva e pega um pouquinho aqui do governo do Médici, tá? Pilares, isso aqui é termo de prova, isso aqui cai nas provas. Um dos pilares econômicos, vestibular cobra isso, e um dos pilares econômicos do governo foi o fortalecimento do setor estatal, gente, tá? Então, um dos pilares econômicos do governo foi justamente o fortalecimento do setor estatal. Então, esse setor torna-se muito fortalecido com essa situação do país, tá? E aí, para você ter uma ideia, entre 68 e 72, a participação do Estado na economia nacional passou de 1/4 para 1/3. Isso aqui eu tirei de um livro de economia, tá, pessoal? Então, a participação do Estado na economia nacional passou de 1/4 para 1/3. Então, perceba, de 1/4 para 1/3 tem uma mudança significativa, né? Antes era 1/4, agora é 1/3. Então o Estado participa mais, o Estado fortalece, né? Tem um fortalecimento, há um vigor nesse fortalecimento. E aí durante o governo Médici e posteriormente lá no governo Geisel de 74 e 79, surgiram no Brasil quase 300 empresas estatais. Não é exagero, quase, não foram exatamente, mas quase 300 empresas estatais. Você tem noção, você tem ideia do que sejam 300 empresas? Pois bem, eram 300 empresas estatais. O Estado arrecada mais, faz grandes empréstimos e atrai investimentos externos para projetos de grande porte no setor. Quais foram os setores que o Estado participa aí nos projetos? Isso aqui é termo de prova, cai nas provas, principalmente nas particulares, tá? Setor industrial, setor... no Enem, eu não acredito que venha de forma explícita para você dizer qual é a alternativa que condiz aos setores, mas serve de pano de fundo, panorama histórico, numa questão de texto interpretativo, e de cara, sabendo de posse desses conhecimentos, dessas informações, você consegue chegar facilmente à alternativa. Mas numa questão de universidade particular, eu acho que isso aqui eles cobram porque poucas pessoas lembram, porque é muita coisa, gente, é impossível, tá? Então, quais foram o setor? É que eu tô com chocolate na boca e ele tá esfarelando. Deixa eu tirar, calma aí. Tá. Desculpa, gente, eu não gerei a porquice.
Tá, então setor industrial, agropecuário, mineral e infraestrutura. Quando eu falo aqui infraestrutura, né, tem a ver com a logística também, transporte, tá? Energia. O governo médio se criou também. Isso aqui não precisa, gente, é muito detalhista. O INCRA, a não ser quem for fazer concurso tem que saber, tá? A Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, PIS, Plano de Integração Social. Numa redação eu acho que cairia bem esse segundo, tá? Citar como argumento PIS, Plano de Integração Social, foi justamente no governo Médici, aí você usa como argumento histórico a história do Brasil, falando aí, né, dependendo do seu texto, da temática, e aí você fala aí do PIS, do Plano de Integração Social. Dependendo do texto, você pode colocar o argumento que você acha que é conveniente, né? O MOBRAL, Movimento Brasileiro de Alfabetização, a gente estuda isso nas licenciaturas da vida, tá? Movimento Brasileiro de Alfabetização. Enfim, então além de INCRA, além de PIS e MOBRAL, a oposição questionou a eficácia desses projetos, que consumiram milhares de dólares, garantidos principalmente por investimentos externos, tá? Quando o general Médici assumiu a presidência, o país estava em pleno crescimento econômico, especialmente nos setores da indústria automobilística. Isso, pessoal, é incontestável. O crescimento estava a todo vapor quando ele assume no dia 30 de outubro de quando? 1969. Então estava em pleno crescimento, estava pipocando, especialmente o setor da indústria automobilística, construção civil e produção agrícola. Eu tirei de um livro de economia isso aí, tá, gente? Automobilística, eu só não lembro o nome do autor. Automobilística, porque para não falar que os slides são copiados, eu que escrevi esses slides, pessoal, retirando de vários livros, tá? Então, setores da indústria automobilística, construção civil e produção agrícola, né? O crescimento da economia brasileira durante o seu governo nada teve de milagroso. Por isso que vem, né, o termo milagre econômico entre aspas, porque não teve nada de milagroso. Por que não, professor? Não teve tantas coisas interessantes, a indústria não cresceu exponencialmente, blá 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 blá. Tudo bem, mas você tem que ver você tem que analisar sobre um outro aspecto, não outro aspecto, mas sobre uma outra perspectiva, sobre um outro ângulo. Será que tudo isso se deu de forma não sustentável, mas de forma, não sei o termo a utilizar, mas de forma adequada, sei lá? Será que se deu bem isso aí? A gente não pode associar a algo milagroso, por quê? Porque embora houvesse esse crescimento, isso aí tudo foi, esse milagre econômico foi sustentado sobre 3 pilares: o arroxo salarial, empréstimos externos e repressão política, né, gente? Então, teve algo de milagroso nisso? Repressão política, empréstimo externo, arroxo salarial. Não, né, pessoal? Então, de milagroso não teve nada, porque foi sustentado em cima de arroxo salarial, de empréstimos externos e de repressão política. Tá? Muito bem. Tá. Algumas observações a serem consideradas. Os baixos salários e os recursos estrangeiros garantiram expansão industrial. Então, a expansão industrial foi notadamente marcada no governo Médici, que a gente já viu incansavelmente, sobretudo no setor da indústria automobilística, construção civil, produção agrícola, etc, etc, etc. Observação 2. Tal crescimento começou a se desenhar em 68, quando a taxa de crescimento do PIB alcançou a marca de 11,2%. Então lá, quando chegou a marca de 11,2%, falou, opa, tá começando a crescer, né? Mas isso ainda era lá no governo ainda do Costa e Silva. Pra você ter uma ideia, 69,
10%, 70%, 8,8%, 71%, 13,3%, 72%, 11,7%, 73%, 14%. Não é para decorar isso aí, pessoal, pelo amor de Deus. Observação 3. A indústria automobilística, de novo, a indústria automobilística, se constitui na vanguarda do processo de crescimento industrial. Termo de prova, né? Vanguarda, termo de autores de livros de história. Se constituiu na vanguarda do processo de crescimento industrial, sendo acompanhada de perto pela construção civil. Na verdade, as duas elas andavam juntas, né? De forma paralela. OBS 4. No campo, o sistema de financiamento proposto pelo governo possibilitou a compra de equipamentos e implementos agrícolas a juros baixos. Então, no campo também nós tivemos esse sistema de financiamento. OBS 5. O mercado imobiliário também se expandiu. Não podemos nos esquecer do mercado imobiliário, porque concedeu facilidades à classe média para a aquisição da casa própria. Além disso, os grandes shopping centers cresceram com abundante oferta de novidades em produtos eletrodomésticos, né? Tem a ver com a indústria e tal, tá, pessoal? Houve também a criação de um moderno sistema de crédito ao consumidor. Eu acho que essa observação, entre outras aí, não são necessárias para uma prova de vestibular, né? Aquela outra do sistema imobiliário, da compra de eletrodomésticos, das novidades que os shopping centers ofereceram. É bom saber, mas não é essencial, igual essa, o moderno sistema de crédito ao consumidor. Isso aqui é muito específico, tá? Mas coloquei. Além disso, houve intensa propaganda de produtos e serviços pela televisão. Esses contribuíram para a incrementação do mercado interno. Isso beneficiou principalmente a classe média, que, bem remunerada e ansiosa para consumir, não atentava para os desmandos repressivos do regime, né? Então não estava nem aí para esses desmandos repressivos.